ao paralítico: a ti digo, levanta-te, toma o seu leito e vai para a sua casa. E ele se levantou e tomou logo ali o leito, saiu da presença de todos, de sorte que admiraram e glorificava a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Esse texto, ele me chama a atenção por algumas coisas. Primeiro, que a fama de Jesus, se você quiser baixar o som um pouquinho, eu falo muito alto, você sabe disso, né? Pode baixar. Primeiro, que a Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda a região da Judéia e da Galileia. As multidões queriam ver Jesus, as multidões queriam tocar o Senhor Jesus. Jesus fazia milagres excepcionais. Nesse tempo aqui já havia acontecido algumas curas extraordinárias e pelo menos 2 ressurreições já tinham acontecido. Jesus estava gastando o seu tempo, andando muito por causa dos 3 anos e meio que ele tinha para resolver a situação que Deus mandou fazer. Então Jesus não parava na sua casa. Houve um dia que Maria e os irmãos de Jesus, para encontrar com ele, foram aonde ele estava ministrando. Foram lá e a multidão era tão grande que Maria manda um recado dizendo para Jesus que Maria, sua mãe e seus irmãos estavam ali para falar com ele. Devido era a fama de Jesus, diz o próprio texto. A fama de Jesus corria muito. Os milagres espetaculares, ressurreição, multiplicação dos pães. A primeira multiplicação do pão ou de pães, sobraram-se 12 cestos, a segunda 7 cestos. A fama de Jesus corria para todo lado. Aqui nesse texto, Jesus volta para a sua própria casa. É a casa de Maria. José já havia falecido. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e neste período aqui, já para mais da metade do seu ministério, a Maria já não tem mais marido. Jesus está morando em Cafarnaum, mas ele é um turista na sua própria casa, ele é um visitante na sua própria casa, e nesse dia Marcos registra que Jesus voltou para casa. Jesus veio em casa para matar a saudade da família. Jesus veio em casa para dar um abraço em sua mãe. Jesus veio em casa para compartilhar com ela tudo que estava acontecendo no ministério. Mas de repente a notícia de Jesus, que Jesus estava em casa, correu por toda a região. A notícia do famoso de Nazaré, do menino de Nazaré, do filho do carpinteiro de Nazaré, se espalhou em Cafarnaum, e aí a multidão agregou ali, juntou-se a ele. E aí Marcos descreve esse texto fantástico. Este milagre aconteceu por algumas coisas, e aí tem ali um paralítico que é levado na presença do Senhor Jesus. A multidão de fariseus e saduceus que estavam presentes, vigiando o Senhor Jesus para condená-lo, interrogaram, questionaram o Senhor por uma frase só. Quando Jesus vai conversar com o paralítico, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Eu era menino, minha mãe congregava na Assembleia de Deus, ministério do pastor Anselmo, naquela extensão, campo do Rio Doce, Vale do Rio Doce. Então eu perguntei minha mãe um dia, por que é que Jesus sempre fala negócio de perdoar pecado? A minha mãe, na sua sabedoria pentecostal, não tinha muita cultura, ela disse: meu filho, porque Jesus era tão santo, tão poderoso, tão tremendo, tão separado de Deus, Jesus era tão maravilhoso, sem pecado, que para abrir um relacionamento com alguém, primeiro ele já perdoava os pecados, para não ter nenhuma interrupção no caminho, ele já logo ia perdoando os pecados, para que a conversa e o diálogo pudesse fluir. Palavra da sábia, uma mulher sábia pentecostal. E é isso mesmo. E aqui Jesus, já de cara, ele começa perdoando os pecados. Ele diz: perdoados estão os seus pecados. Aí alguém na multidão dos fariseus, dos saduceus, disseram assim: quem é este? Que mitidez é esta? Que arrogância é essa desse sujeito de Nazaré, o maluco de Nazaré, sair perdoando o pecado das pessoas? Ele não é Deus para isso, ele não tem poder para isso. E aí a Bíblia diz que Jesus, sondando os corações, viu lá o arrazoar dessa gente e os pensamentos deles. Então Jesus virou nesses versículos que nós lemos aí e disse assim: qual que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados,
ou levanta-te, toma o seu leito e volta para sua casa sarado ou curado. Para que saibais que o Filho de Deus tem todo o poder nos céus e na terra, eu te digo, levanta-te, toma o seu leito e vai para a sua casa. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu só sei que Deus nessa noite me traz de casa para aqui, para dizer, eu não sei qual a sua situação, mas o Senhor Jesus está dizendo, levanta-te, toma o seu leito e vai para casa. Receba a sua bênção nesse dia, receba ânimo, receba esperança, para nós continuarmos dentro da visão de Formosa, uma igreja que estabelece, que restaura famílias e consolida o Evangelho do Senhor Jesus. Levanta do seu leito, ajuda na visão, levanta da sua vida, não ande desanimado, não ande entristecido, renove as suas forças no Senhor Jesus, projete a sua vida no Senhor Jesus. E aí, nós encontramos aqui um dos milagres mais espetaculares que o Senhor Jesus já promoveu aqui no texto sagrado, durante 3 anos ou 3 anos e meio. Mas eu passo aqui a discutir com os irmãos, se o tempo nos deixar, umas 4 ou 5 coisas que aconteceram antes do milagre. Todo milagre tem uma semente. Formosa é uma semente de Deus que germinou nessa região para fazer diferença. Amém? Preste atenção. Formosa não está aqui como um bando de louco, não, que fica gritando aí na hora que passou o sítio feio. Ei! Não, tá não. Pastor feio. Ei! Esposa do pastor. Ah, não é não, Júnior. Diz a Júnior que não é não. Um galpão aqui no bairro, a igreja é isso mesmo, tem que celebrar mesmo, porque grandes coisas o Senhor tem feito aqui, amém ou não? Isso aqui é uma vitória de Deus, queridos irmãos, mas nós não somos só um bando de loucos, não. Nós estamos nessa região para fazer a diferença no comportamento, fazer a diferença nos casamentos, fazer a diferença na família, fazer a diferença. Eu fico impressionado com o tanto de carro na garagem. Quando eu vim visitar vocês aqui, ninguém tinha carro quase, todo mundo a pé, descalço, o povo morava longe, um negócio feio. E aí como que Deus prosperou? Nós começamos lá naquele galpãozinho, né, Robinho? Robinho recebeu a igreja aí, apavorado com o negócio, um pinguinho de gente, de repente mudou para a Independência. Quando eu vim visitar pela primeira vez, eu fiquei impactado com aquele montão de gente, louvor, dança, alegria, festejo. Depois Deus nos deu essa área aqui maravilhosa, depois Deus vai nos dar, já deu aquele outro galpão, por fé, não sei como é que está a situação, o outro galpão também, amém, queridos irmãos? Isso aqui é uma visão. Nós vamos impactar por aquilo que nós somos, estilo de vida cristã, amém ou não? Estilo de vida cristã, o cristianismo é um estilo de vida. Nós somos crentes no Senhor Jesus, nós amamos a palavra, nós amamos adorar o nosso mestre, nós só nos reverenciamos a Ele, é estilo de vida. E aí começa a surgir os boatos, as coisas no bairro, notícias boas, começa a surgir as coisas. Há uma igreja nessa região de um povo alegre, há uma região de um povo festivo, há uma região que Deus está abençoando, que o povo tem prosperado, o povo está comprando o quarteirão, glória a Deus. Eu gosto muito de um pregador chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, cara elegante, cara bonito, pregava muito bem. Ele diz: a igreja tem que impactar não pela igualdade, mas pela diferença que ela faz. Formosa é a diferença nessa geração. Formosa é a diferença. E aqui eu chamo a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, antes do milagre acontecer, existia um projeto, existia uma visão. Ninguém chega onde nós chegamos aqui sem um projeto, sem uma visão. Alguém tem que sonhar alguma coisa com relação ao Formosa. Primeiro houve um projeto. O menino estava em casa, o menino morava em Cafarnaum, estava ali, ele não sabe tocar, ele não sabe pregar, palavra minha, grifo meu, é minha interpretação. Ele não sabe tocar, ele não sabe pregar, ele não sabe orar, ele não sabe entregar folheto, ele não sabe orar na intercessão, mas ele sabe carregar paralítico para Jesus curar, queridos irmãos. Ele tem o dom do serviço, ele tem o dom de prestação de serviço.
E ele diz: oh gente, o paralítico está aí, ninguém faz nada, Jesus está em casa, eu vou levar o paralítico para Jesus curar. Uma visão. O menino não sabe pregar como Malafaia, o menino não sabe cantar como a Ana Paula Valadão e a pastora Júnia. Pastora Júnia não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe orar, não sabe comprar terrenos, nem construir uma catedral. Mas ele sabe carregar paralítico para Jesus curar, queridos irmãos. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é o seu dom. Formosa tem um lugar para você executar o ministério do Senhor na sua vida. Tem lugar para adorador, tem lugar para ministro da palavra, tem lugar para tocadores, tangedores, tem lugar para gente que quer lavar banco, servir o Senhor com alegria no coração. Há ministério para todos nós aqui em Formosa. A primeira coisa é um projeto, uma visão. Ninguém iria conhecer essa história se um homem tímido, pobre, analfabeto ou semi-analfabeto, desprezado pela sociedade judaica, se ele não tivesse tido uma visão, um projeto, queridos irmãos. Mas para você vir conosco na visão de Formosa, você precisa ter um projeto pessoal, você precisa ter um chamado pessoal, você precisa ter uma identificação especial com o seu sonho. Isaías 32, versículo 8, diz assim: o nobre projeta projetos nobres, e na sua nobreza ele permanece. Você tem que ter a sua própria visão. Quem não sonha não consegue sonhar o sonho do outro. Eu fui um dia no Galba, há muitos anos, eu toda a vida tive um ministério muito esquisito, e apareceu uma senhora lá com um menino maluco, e aí ninguém deu jeito, chama o pastor divino. Naquele tempo todo mundo chamava o pastor divino, eu era remédio para tudo. Quando eu cheguei lá, o cara doidaço, malucaço, e eu falei: Jesus, estou frito, porque eu estava chegando do trabalho cansado, loja vendendo muito, comércio grande. Eu falei: meu Deus, estou lascado, sem jantar, sem tomar um lanche. Eu fui lá ver o maluco. Quando eu entrei, o maluco, para mim, eu falei: misericórdia, quase que eu corri. E ele falou: quem é você? Eu falei: eu sou um anjo, eu sou um anjo. Ele falou: opa. E aí comecei a trocar uma ideia com ele, sentamos no meio-fio, e eu falei para ele que eu era um anjo, que eu fui enviado de Deus para levar ele para o Galba Veloso. E ele falou: não estou vendo a sua asa. Eu falei: é porque eu sou fiote, não nasceu a asa ainda, meu filho. E o policial olhando para mim assim, e eu batendo um papo com o doidão, parecia que eu estava cheirado também, e nós abraçamos ali na rua e levei ele para o Galba Veloso. Quando eu cheguei no Galba, o médico, naquela época, podia internar com facilidade. Eu entrei naquelas grades, o cara trancou aquilo tudo, e foi chegando gente com perturbação mental. Aí eu fiquei com medo. Aí eu falei: Jesus, eu vou chorar, minha mãe não vai ver. E eu comecei a passar aperto, falei: doutor, e se esse povo rebelar tudo aqui e partir para cima da gente? Aí o doutor falou assim: ô meu filho, os loucos jamais fazem rebelião. Um doente mental não compra a ideia de outro doente mental. Cada um com o seu próprio mundinho. E era isso mesmo. Você tem um cigarro aí, moço? Tem não. Ele já saía e virava as costas. Aí vinha o outro: ó, assisti um filme hoje bacana. Cada um com o seu mundinho. Era aquilo mesmo. Ninguém vende, ninguém compra a ideia um do outro, porque eles não têm projeto de vida. Eles não têm noção da vida, do que acontece. O psique, a palavra mental para a alma, ou da psicologia para a alma, é psique. No hebraico é nepesh. A alma, os pensamentos não conseguem se coordenar. E aí o médico falou: fique tranquilo. E eu virei um freguês de cadeira lá do Galba Veloso. Passei a entrar todo dia sem medo, porque um doente mental não compra a ideia do outro, porque ele não tem as suas próprias ideias, os seus próprios projetos. Para nós fazermos Formosa acontecer, e eu quero profetizar que isso aqui é só o começo, querido irmão. Isso é só o começo, mas para nós trazermos essa visão à existência, é preciso que você sonhe o seu projeto. É preciso que você sonhe o seu ministério. É preciso que você sonhe com a visão. É preciso que você ame a visão. É preciso que você se entregue à visão. É preciso que você até morra pela visão. Formosa é uma visão. Formosa é um projeto. E você faz parte disso em nome do Senhor Jesus. Não aborte a visão.
Não aborte a visão. Esteja plantado aonde Deus te plantou, querido irmão. Esteja plantado aonde Deus plantou você. É aqui que você vai florescer, é aqui que você vai ser regado, é aqui que você vai produzir, juntamente com Robson Júnior, na visão, para a visão e com a visão. Para acontecer milagre, alguém teve que sonhar. Sonhe o seu projeto. Sonhe prosperar, ganhar dinheiro para nós construirmos a catedral. Sonhe o seu projeto. Sonhe a sua vida. Sonhe ser pastor de Formosa um dia. Sonhe ser ministro de louvor um dia. Tem um menininho lá na igreja que sempre fala comigo. Essa semana eu o abracei. Ele disse: pastor, eu vou substituir você. Eu falei: Jesus, toma conta, o menino está querendo me despachar? Uai, eu estou forte ainda, estou sarado. Ele falou comigo: pastor, eu vou substituir você. Eu falei: oh, glória. Menino, filho de uma pessoa que não é crente, menino tem uma avó que não é crente, menino tem famílias de um lado que não é crente, mas ele vai ao culto todo dia, ele vai à escola dominical todo dia, e ele chora para alguém levá-lo. Eu preciso ir, eu tenho que ir, eu tenho compromisso na igreja Nova Vida hoje. E ele acha que vai ser o substituto do pastor divino. Sonhe isso. Sonhe em fazer parte do ministério da palavra, sonhe em fazer parte do louvor, sonhe em fazer parte da beneficência da igreja, sonhe em fazer parte do ministério da construção, sonhe em fazer parte do ministério do patrimônio, sonhe em nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito de um menino chamado Abdullah, lá na Etiópia, a vila mais pobre da Abdullah. História real, não é conto de Caratinga não, história real. Porque Caratinga tem uns caras que, o cara é terrível. Ele inventa demais, né? Depois eu conto para vocês a história de Caratinga. O Abdullah, um dia está em casa de madrugada, lavando as vasilhas do pai, e depois foi cuidar das cabras, uma situação muito difícil, e aí pouca comida, muita morte. 20 crianças morriam por dia na vila do Abdullah. Um dia ele acordou e viu mais um velório. Quando ele saiu à porta da rua, ele viu mais um caixãozinho saindo de uma criancinha. Ele disse: eu vou mudar a realidade desse lugar. Ele sonhou em mudar a realidade da vila. Ele teve uma visão. Ele disse: eu vou mudar essa realidade. Não vai mais se enterrar criança nesse lugar. Nós vamos trabalhar, nós vamos mudar essa história. Nós vamos construir outra história para esta vila. E um dia ele terminou o trabalho mais cedo, porque a tarefa era dura. Ele terminou mais cedo, saiu escondido, foi lá na vila central, onde vendia, tinha o comércio, tinha um posto do correio, uma pobreza miserável, e ele foi perguntando às pessoas. Alguém indicou: tem um senhor naquela bitacazinha, da cabeça branca, bem grisalho, bem queimado pelo sol, ele sabe como faz para estudar. E ele chegou lá no moço e falou: eu quero estudar, como é que faz? Ih, meu filho, é muito difícil, se você quiser pagar o preço. E ele falou: eu quero pagar o preço. Você tem que acordar muito cedo. Eu acordo cedo. Você tem que andar 3 horas da sua casa aqui. Eu ando 3 horas. E aí o velho, o senhor idoso, falou com ele: senhor, esse menino está determinado mesmo. Matriculou o menino na escolinha. Aí ele começou a estudar, acordando cedo, fazendo as tarefas. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E 1 hora só de estudo, 3 horas de caminhada, 3 horas de volta para casa e 1 hora só de escola. E aí um dia o pai desconfiou, porque ele estava muito agitado, trabalhando com pressa. O pai perguntou: meu filho, o que você está fazendo? Ele disse: pai, eu estou estudando. Não, você não vai estudar. Eu gerei filhos para cuidar das cabras, para a gente não morrer de fome. Nada de escola. Pai, eu faço de madrugada, eu faço à meia-noite, eu faço de noite, eu faço qualquer hora, mas me deixe estudar. E o pai viu a determinação, o pai viu o projeto do menino, o pai viu o sonho do menino. E aí o Abdullah estudou. Quando terminou lá o período que nós chamamos aqui de ensino médio, ele falou com o moço: e agora, o que eu faço? Ele falou: meu filho, agora você está lascado, que é pior ainda do que o ensino médio. Você não tem mais como andar, não. Aí ele ficou muito triste. O moço falou com ele assim: mas tem uma solução. Escreve aqui uma carta, o que você quer da sua escola, e eu vou enviar para uma faculdade americana que tem parceria conosco. Quem sabe eles vão te aceitar lá. São milhares de meninos aqui da África e de outros países, terceiro mundo, e eu vou mandar essa carta sua. O menininho de próprio punho escreveu a cartazinha, o Abdullah, e mandou a carta. Daí a pouco veio a resposta. Ele foi aceito na faculdade de Fulham, nos Estados Unidos. Mudou para lá, estudou. Chegou lá, fez teologia primeiro, depois fez agronomia. Quando ele terminou a agronomia, o reitor da faculdade falou: Abdullah, não volta para a sua terra. Fique aqui, nós vamos fazer um salário para você, mais ou menos de 200 mil anos, livre de tudo. 200 mil dólares por ano. Você vai calcular aí uma média de quase 20 mil por mês, 20 mil dólares.
com carro, com casa, com estrutura, com tudo, para trabalhar para aquela faculdade. E ele disse, de jeito nenhum, eu tenho um sonho, eu vim aqui para dar continuidade ao meu projeto, eu vou voltar para a Etiópia, eu vou voltar para casa, eu vou ensinar o povo a fazer saneamento básico, eu vou abrir uma capela, eu vou orar com os outros, eu vou impor a mão, eu vou mandar embora o espírito da morte, eu vou mandar o espírito da opressão daquele lugar, e nós vamos mudar a realidade. E ele voltou para casa, chegou lá, abriu uma capela para orar com o povo, tirar aquelas maldições e o misticismo do povo daquela região da Etiópia. Orou com o povo, ensinou o povo a fazer saneamento básico, ensinou o povo a tratar o solo ali, fez um monte de coisa dentro da agronomia. E o resultado dessa história, querido irmão, no lugar onde morria 20 pessoas, 20 crianças por dia, é o único lugar na Etiópia que tem comida para eles e para dar para quem passa por lá. Ele mudou a realidade local, o índice de natalidade mudou, porque a fome matava aquelas crianças. Abdullah, um homem que sonhou um projeto, um homem que teve uma visão. Eu estava muito derrotado um dia, pouco logo depois que vocês plantaram a Formosa, que eu fechei a Forte Total. Estava muito desanimado, fui lá pegar uma bênção do meu pai, e aí quando eu cheguei lá ele não estava. Fiquei muito triste. Perguntei pelo meu irmão mais velho, que é meu companheiro de jornada. Tem um culto lá na casa dele agora. Aí ele não estava também. Perguntei pela minha irmã mais nova, ela não estava. E o empregado do meu pai dormindo, um funcionário do meu pai dormindo num banco, vigiando a parte de baixo da loja, ali no Carlos Prates, mas cochilando, dormindo, porque a loja estava vazia, horário de almoço. E eu perguntei, meu filho, cadê o povo? Saiu todo mundo, seu pai, e ele voltou a dormir, e me deixou falando sozinho. E eu peguei minha motocicleta, eu gosto muito de motocicleta, peguei minha motocicleta, virei, quando eu fui virando na coluna, tinha um cartaz bem limpinho, colocado naquele dia, estava muito limpo, porque a oficina suja demais, mas estava limpinho, alguém colocou naquele dia, para Deus falar o meu coração. Aquele cartaz é uma frase de um político, famoso no Nordeste, no Pernambuco, mora em Recife. Ele disse assim, todo homem que deixou de sonhar, todo homem que não sonha está morto em si mesmo. Aquilo foi uma facada no meu coração, porque eu parei de sonhar, eu abandonei a visão, eu disse comigo mesmo, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, eu estou completamente falido nesse sentido de ministério e tudo. Minha menina de 9 anos veio pedir para mim um presente que aconteceria em janeiro próximo, e quando ela falou, papai, o que você vai me dar nesse aniversário? Eu disse, seu pai não tem nada para te dar, nem material, nem espiritual. Alguém queria enterrar a minha visão, eu acreditei no enterro da minha visão, eu estava comemorando com tristeza, com angústia, o enterro da minha visão, do meu projeto de vida. E quando a minha menininha saiu, aquela preciosidade de filha, a minha mulher veio e falou, meu filho, não fale isso, não fale isso. Se você não tem agora o material espiritual, você tenha muito, porque é um homem de fé, é um homem de fibra, é um homem de caráter, e é isso que a sua menina precisa, e não de boneca ou outras coisas mais. Que tipo de sonho você tem hoje a respeito da sua vida, do seu chamado, da sua realidade, do seu casamento, dos seus filhos, do seu ministério e da igreja que te acolheu? Uma visão. Segunda coisa, a hora passa depressa. Uma hora eu vou vir aqui em Formosa, eu vou quebrar esse relógio. Vou quebrar esse relógio. Eu vim pregar aqui, o relógio parece que roda depressa. Todo mundo prega, o relógio não anda. 9:10, 9:05. A segunda coisa que eu acho aqui é a unidade e parceria. Unidade e parceria. Robinho e Júnior sozinho, novos ainda, recém-casados, né? Recém-casados. Jamais faria isso acontecer sozinho. Moisés, quando estava perdendo a sua saúde, seu sogro deu um conselho a ele, que é a nossa visão de comunidade lá, hoje, lá no Santa Terezinha. O sogro de Moisés disse assim, meu filho, você vai morrer estressado, você vai morrer carregando o fardo de todo mundo, faz uma multiplicação nesse negócio, levanta gente para governar 1000, levanta gente para governar 500, levanta gente para governar 100, levanta gente para governar 50. E Moisés então resolveu atender o chamado do sogro, que era um sacerdote em Midian. Aceitou o conselho dele. Sozinho uma visão não acontece. Um ministério, uma empresa não vai acontecer sozinho. E aí Moisés chama o povo. Então faz aquela divisão tremenda e ele diz assim para o povo, gente,
Nós estamos caminhando na direção da terra que o Senhor nos prometeu, uma terra que mana leite e mel. Eu sou o líder de vocês para levá-lo, mas sozinho eu não darei conta. Sozinho eu posso ir mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Formosa não é uma visão solitária. Formosa é uma visão da coletividade. Uns têm salmos, outros têm profecia, outros têm operação de milagres, outro tem o mestrado na palavra, um tem louvor e adoração. Cada um tem uma coisa, e nós juntamos tudo aqui no nosso espaço, e nós formamos a visão formosa, que é uma visão de excelência e de multiplicação. Sozinho não, sozinho não. Quem estuda comportamento humano aprende duas coisas. Você vai ser alguma coisa, você vai acontecer em algum lugar, você vai botar a sua visão, o seu projeto funcionando, baseado em dois princípios só. Esquece o espiritual, porque tem muito sonho de crente enterrado, lá no cemitério perto da minha casa, e aqui perto de vocês também. Esquece o espiritual. Nós ficamos orando e não agimos, não fazemos nada. Deus não vai descer do céu e trazer no seu colo o seu projeto, não. Tem trabalho, tem sacrifício, tem adoração, tem intercessão, tem que acontecer. No mundo espiritual sim, mas nós temos que agir. Esse é o sentido da palavra oração. Orar e agir, orar mais agir, orar mais ação. E aí, queridos irmãos, um projeto vai acontecer. E aqui nós vemos a unidade. Moisés então divide o povo, multiplica o povo, e ali ele diz: sozinho eu não darei conta. E quem estuda comportamento humano fala isso. Você vai ser alguma coisa baseada em dois princípios. Primeiro, que tipo de conhecimento você tem a respeito dos seus sonhos? Quero montar uma fábrica de chup-chup lá no Alasca, vai quebrar. Lá no Alasca você tem que vender amendoim queimado na latinha, para o cara esquentar o peito. Hã? Lá no Alasca você tem que vender o queimadinha lá do interior, esquenta o peito, os esquimós vão ficar quentinhos, bonitinhos, né? O cara está cheio de gelo lá na alma, você dá uma queimadinha. Estou vendendo uma queimadinha de R$1, R$1 é a queimadinha. O cara vai montar uma fábrica de chup-chup lá no Alasca, não sabe nem o que é o Alasca, que clima é aquele lá, não sabe. Que tipo de conhecimento você tem a respeito da sua visão? É a primeira coisa. Que tipo de conhecimento você tem a respeito do seu projeto? Segunda coisa, que tipo de parceria você estabeleceu? Com quem que você anda? Com quem que você está andando? Você não pode fazer tudo sozinho. Você não dá conta de pregar, tocar, colher oferta, orar pelo povo, impor as mãos, batizar, você não dá conta. Jesus não deu. Jesus não fez sozinho. Ele chamou 12 homens, inclusive chamou um ladrão para ser o tesoureiro do grupo. Chamou um camarada chamado Pedro, chamou Pedro, um camarada valente, um camarada tremendo, não deixava o grupo desanimar. Chamou João, um camarada do amor, da excelência, um cara que sabia compartilhar. Chamou Mateus, que é um cara que entendia de contabilidade. Jesus foi sabiamente, tremendamente abençoado na sua escolha. Aqui nós encontramos também um projeto, uma visão e uma parceria. Sabe por que parceria? Porque o menino chegou lá no paralítico, pegou a cama dele e tentou levá-lo, tentou colocar no colo, palavra minha, e ele não deu conta. Quem sabe ele tentou abraçar aquele moço e colocar nas costas, não deu conta, mas de repente ele tem uma visão e vai buscar parceria para realizá-la. Ele saiu na rua, ele gritou: gente, vem aqui, Jesus está em casa hoje, vamos lá, me ajuda a levar o paralítico para Jesus curar. Jesus deve ir embora hoje à noite ou amanhã cedo, vamos aproveitar a oportunidade. No começo do capítulo 2, você vai encontrar 4 homens, uma cama, carregando um paralítico. 4 homens, a parceria, a unidade, foi isso que encantou o coração de Jesus. Foi isso que mexeu com o coração de Jesus. Algumas coisas mexeram com o coração de Jesus. Uma delas é a mulher que deu tudo lá no gasofilácio. Jesus não se encantou com os ricos, Jesus não se encantou com os milionários, Jesus se encanta com uma viúva que deu tudo o que ela tinha na sua sacolinha. E aqui Jesus ficou impactado por esta cena. Quando Jesus viu aqueles 4 homens lutando tremendamente para levar o paralítico, Jesus ministrou aquela palavra que nós lemos no versículo 10, versículo 11, versículo 12. Perdoados seus pecados estão,
pega o seu leito, vai para sua casa, Deus te abençoe. A parceria, a unidade, encantou tanto o Senhor Jesus, que o milagre aconteceu por causa daquilo. Formosa tem que continuar impactando pela unidade. Formosa tem que continuar impactando pela parceria, pelo ambiente de família que nós temos aqui. É importante que a gente mantenha essa unidade, porque é a visão da igreja. Não deixe o inimigo roubar isso, não deixe o inimigo semear contenda, não deixe o inimigo colocar inveja, ciúmes, porfias, divisões, racha. Não deixe isso acontecer. Primeiro é um projeto, segundo é a unidade e a parceria. Jesus ficou impactado por aquilo. Terceira coisa, perseverança. Oh, queridos irmãos. Estava doendo. Mas estava doendo. Parece que tinha um caroço aqui, ó. Tem nada. Eu estudava com um menino aqui em Belo Horizonte. A mão foi aí que a senhora tocou. O que que eu coloquei? E ele disse assim, a mulher falou com ele, a professora falou com ele assim, meu filho, Aqui, tem nada. Sumiu o caroço? Sumiu tudo aqui, tem dor. você está aí fazendo cursinho? Normal. Normal. Qual que é a sua direção? Como é que é o seu nome? Ele disse, eu vou fazer qualquer O que faculdade, aconteceu agora? mas o que eu quero mesmo é ser pastor evangélico. Dor no corpo, estou com dengue uma semana. Trabalha pouco, Muita dor nos olhos, dor nas costas, suportava um tal só tem compromisso no domingo, da igreja. Aí a obreira me fez a unção. antes todo do mundo culto, paga minhas uma contas, Oração. Não tô sentindo ando de mais carro bom, Mais nada. viajo 3 vezes por semana, E era por ano, 3 vezes por causa da ano, dengue que você pegou. faço acampamento, que é uma benção, eu como, bebo e durmo. nada. Afastada do serviço de cama. Aí quando ele acabou, já era para já ministro naquele tempo, já pastor. Sumiu tudo. Eu chamei ele e falei assim, meu filho, onde tem uma boca dessa? E o Zio, o que aconteceu? Porque eu sou pastor há 10 anos, De muita dor no peito. e eu ralo um queijo miserável. À noite, Não viajo 3 vezes por dia, 3 vezes por ano. O meu telefone troca 3 da madrugada e eu me dá vontade de falar com o cara assim, vai dormir, infeliz. E eu não posso falar, eu tenho que levantar da cama e separar a briga de casal. Eu vou para o acampamento, eu ministro 3 vezes por dia e oro por todo mundo, sou o último a dormir, o último para comer. à noite, O meu carro é um carro inferior ao seu. Me dá uma boca dessa. Oh, queridos irmãos, no ministério tem que ter sacrifício. Ministério não é essa mordomia que o povo fala do Brasil. Só 2% dos pastores brasileiros que levam uma vida mais ou menos regalada pelo talento individual. São escritores, são empreendedores, são caras tremendos. Mas nós pastores, como eu, Robson, Júnior e alguns mais aqui, Ademir, nós temos que ralar um queijo tremendo. O nosso telefone toca 3 da manhã. As pessoas nunca entram no nosso gabinete para nos dar uma nota de R$100. É sempre para pedir oração. É sempre dizendo, pastor, eu quero ir embora do casamento. O meu filho foi embora. A igreja às vezes é culpada de tudo. Tá normal, graças a Deus. Vale a pena ser pastor, vale a pena ser ministro de Deus. É um chamado de Deus. Tem 2 Mas tem que fazer sacrifício. insuportável no peito. Muitas vezes nós temos que ralar um queijo. E tem que haver uma terceira coisa que nós achamos aqui nesse texto: perseverança eficaz. Aqui, o médico Perseverança. Você insiste ali com um casal, não dá certo. Você volta lá 7 semanas para orar com ele. Você insiste numa visão para a igreja, a liderança não vem, a liderança não comparece. Você insiste no ministério de louvor, os meninos não querem investir, dá trabalho, retrocede, a gente vai lá com calma, pastoreia, tira os carrapichos. Perseverança. Qualquer ministério tem que ter perseverança. No ministério do louvor, no ministério do ensino, no ministério da palavra, no ministério, na igreja, qualquer lugar tem que ser perseverante. Por isso que Deus não chamou os bola murchas. só que estava para fazer uma Deus escolheu, igual o Fantástico, os bolas cheias. cirurgia, aguardando a cirurgia pelo Deus não chamou o preguiçoso. porque o médico Deus não chamou gente desanimada. Deus não chamou gente que questiona, que fica toda hora, Senhor, de novo esse negócio. Perseverança. chegou a colocar o E aqui, aparelho na minha o camarada tem a visão, buscou parceiros para realizar, foi em todas as portas da casa, todas as portas, tentou achar saída para levar o paralítico e não conseguiram. Mas foram tão perseverantes que subiram para o telhado, arrebentaram com o telhado de Maria, amarraram a cama em lençóis e colocaram o paralítico cadeira cativa na presença do Senhor Jesus. Se não fosse a visão, se não fosse a ajuda, a parceria, se não fosse a perseverança, se não fosse esse milagre, não teria acontecido. Por isso que Jesus
vendo o paralítico ali, não perguntou se ele tinha fé. Se você examinar as Escrituras, quase toda a cura que Jesus operou, ele perguntou: você tem fé para isso? Você acredita no que você está pedindo? Você crê mesmo nesse negócio? Quando ele chega em João capítulo 11, a primeira coisa que ele diz para Marta: você crê no que você está falando? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor há de ressuscitá-lo no outro dia. Não, eu estou falando do momento atual. Você acredita que eu tenho poder para mover aquela pedra e tirar o morto lá de dentro? Jesus sempre perguntou se havia fé para o milagre, mas nesse momento Jesus não pergunta. Nesse momento Jesus viu a unidade, Jesus viu a parceria, Jesus viu a perseverança daquela gente. Ele diz: perdoados estão os seus pecados, e já logo ministrou a cura. Que Deus possa abençoar essa igreja, que Deus te abençoe na visão, que Deus te abençoe na parceria da unidade, que Deus te abençoe aqui também na perseverança, em levar a bandeira, em ajudar a construir e não destruir. Seja perseverante, ame os seus pastores, venham na visão. E eu termino aqui falando de uma fé incondicional. Para acontecer uma visão tem que ter um sonho. Para acontecer uma visão tem que ter perseverança. Para acontecer tem que ter parceria. E tem que ter também uma fé incondicional. Cheguei de Goiânia, quando nós compramos o lote. O pastor Wellington juntou a turma lá da liderança e comprou o lote. Eu, com a cabeça bem cheia, querendo passar o ministério lá há muitos anos, o Rob sabe disso. E Deus nunca deixa, Deus nunca deixa, Deus nunca deixa. E aí, estou em Goiânia, o Wellington ligou para mim e falou: pastor, você chega a que horas? Eu falei: chego 1h da tarde em Belo Horizonte. E lá no Confins. Pastor, nós temos um cheque para cobrir muito alto, da entrada da área que nós compramos de 2.000 metros quadrados. E eu falei: pois não, pastor, estou chegando e daqui a pouco nós vamos olhar a situação. Quando eu cheguei, já liguei para o tesoureiro da igreja, para o administrador da igreja, e ele falou: pastor, mais ou menos nós vamos precisar de uns 100 mil reais hoje. E eu falei: Jesus, toma conta, né? E ele muito apavorado, ele ficou meio apavorado. Eu falei assim: meu irmão, se Deus mandou comprar a área, Deus mandou. Se Deus mandou, ele vai cobrir o cheque. Ele vai arrumar um jeito. Nós vamos arrumar esse dinheiro. E ele falou: pastor, mas quem tem 100 mil para emprestar a gente agora? Eu falei: o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele abre a janela, ele abre porta onde não tem, caminho onde não tem ninguém, onde não tem caminho. E aí cheguei em casa, almocei, liguei para o pastor Wellington: Deus mandou comprar? Mandou. Foi de Deus dar o cheque? Vocês oraram? Foi de Deus. O cheque é alto? É. Então vamos orar que Deus vai fazer a obra. Fé incondicional. Você precisa perseverar, acreditar na visão. Se Deus mandou, Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai deixar seu cheque voltar sem fundo. Ele vai honrar você de algum jeito. Fé incondicional. Uma visão precisa de fé incondicional. Às vezes a igreja toda não acredita, mas o líder tem que acreditar. Às vezes o próprio pastor fica meio incrédulo. Vem um menininho que toca aqui o teclado e a guitarra e diz: Deus está conosco nessa jornada. Isso é visão. E aí liguei para o tesoureiro: ó, pastor, o negócio é o seguinte, não vai precisar dessa dinheirada toda não. Falou: glória a Deus, 10 mil, né? Se for 10 mil é mole. Ele falou: falta só 88. Eu falei: oh, glória. Eu pensei que iria jogar o negócio para os 10. E aí ele desligou o telefone. Eu orei naquele lugar, naquele mesmo tempo ali, e liguei para um amigo. Falei: vou ligar para um amigo, sujeito com a situação financeira boa. Mas assim, liguei daquela maneira assim, ligar para pedir 100 mil emprestado para alguém. E aí liguei e falou: Zé, como é que vão as coisas aí, meu filho? Beleza? Ele falou: beleza, tá tudo jóia. Eu falei: Zé, estou precisando de uma porção de dinheiro, um dinheirinho, uns trocadinhos. Você tem alguma coisa para me arrumar? E ele, meio caipirão, ele virou e falou assim: ó, Divinha, de 200 mil para baixo eu tenho aqui no apartamento, você pode pegar agora. Eu falei: é de Deus, irmão. Aquela tranquilidade, de 200 mil para baixo eu tenho aqui no apartamento, vem cá pegar e pode pegar. Eu fui lá correndo, eu e o menino lá da igreja. Quando nós chegamos ali, marcamos um encontro num bar, e ele nem pediu cheque, ele não pediu promissória, ele só pegou um sacolão de dinheiro desse tamanho que eu nunca vi igual. Eu falei: Jesus, eu vou pegar esse dinheiro e vou lá para o Havaí surfar lá. Vou deixar o pastor Wellington na mão. Ele jogou aquele sacolão de dinheiro. Eu peguei igual o Vitor, não igual o Fábio, mas igual o Vitor. Segurei aquilo. É de Deus, não é de Deus? Segurei igual o Vitor, né? Com as mãos e com os pés. Botei dentro do meu uninho e vazei para o Shopping Del Rey. Quando foi 10 para as 4,
3:10. O tesoureiro do Bradesco estava entregando na minha mão o recibo com o depósito que cobriu o cheque, e a nossa vitória foi completa ali. Fé incondicional. Na visão, Deus abre porta onde não tem porta. Ele faz caminho onde não tem caminho. E se as águas no momento, pastor Robson e Júnior, vier nos submergir, Ele é poderoso para fazer a gente andar sobre as águas. Esse é o Deus da Formosa. Esse é o Deus da Formosa. 9:25. Posso te contar a última experiência? Amanhã é sábado, muita gente vai dormir até tarde. Já fechei minha Bíblia. Eu recebi há uns meses atrás, 2 meses talvez, um grande amigo. Pode chamá-lo para pregar aqui, Robson, vou te dar o endereço dele. Cobra nada, um homem simples, mas de uma unção tremenda. Foi pastorear a região de Montes Claros. E aí, chegando lá, foi para uma cidadezinha, um distritozinho perto de Montes Claros. E a menina dele apareceu com um tumor nas costas. E a enfermidade evoluiu. E virou 2 cânceres nos pulmões dela. Foram lá para pastorear. Muita alegria no coração. Ele é um homem muito alegre, a mulher dele também muito alegre. Pastor Manuel conhece. E aí, o negócio se agravou, umas feridas muito grandes. Eles faziam 21 curativos durante a noite, madrugada. 21 curativos. Você está reclamando da sua vida? Tem sempre alguém sofrendo mais do que você. Tem sempre alguém sofrendo mais do que nós. Ele levantava 21 vezes para fazer curativos. E ainda tinha que orar pelo povo, visitar as congregações no interior, nas roças, dar ceia para aquele povo. Tudo com alegria no coração, com uma menina num estado deplorável de saúde. E aí um dia resolveram ir para Montes Claros, foram para Montes Claros. Quando chegaram em Montes Claros, consultou, o médico falou: a menina não tem jeito mais. A menina vai morrer. Ela está desenganada. Vou aplicar uma porção de morfina, vocês viajam para casa e deixam a menina, a mocinha, adolescentezinha, esperar a morte. E aí viajaram, entraram no ônibus, a menina sedada, e eles foram ali. Eles sentados de um lado, a mulher e a menina em outra cadeira, do lado esquerdo do motorista. De repente passou uma boiada, ela acordou a menina e falou: Bárbara, acorda para você ver os bois passar. O ônibus parou lá naquela estrada ruim, e os bois passaram, o tocante lá, o tocador lá passou os bois e tal, o motorista buzinou e foi embora. Daí a pouco passou uma plantação de cana, muito bonita, muito verdinha, irrigada, bonita demais. E aí a mulher, a esposa, tornou a acordar a menina e disse: minha filha, acorda para você ver o canavial. Como que Deus é maravilhoso? Olha que coisa maravilhosa, só Deus mesmo que faz um trem desse e tal. A menininha acordou sonâmbula e tal, e olhou lá para canavial e voltou a dormir. E aí de repente o pastor apelou e falou: minha filha, você não tem juízo? A sua ficha não caiu? Você não está vendo que a menina vai morrer e você fica chamando a menina, acordando a menina cansada, sedada, para ver boi passar na frente de ônibus? Você está doida? Sua ficha não caiu? E a mulher parou com muita sabedoria e falou assim: a sua ficha é que não caiu. Porque quando Deus nos chamou para a visão aqui nessa região do norte de Minas, Ele não disse que nós iríamos enterrar filhos aqui. Quando Deus nos chamou para essa região difícil, para nós pastorearmos, Ele disse que aqui nós ganharíamos gente para Jesus, almas para Jesus, e que nós faríamos um grande trabalho aqui, nós e a nossa casa. A sua ficha é que não caiu, seu pastor meia boca. No ministério tem que ter perseverança, projeto, visão e uma fé incondicional. Tem hora que dá vontade de largar o ministério. Tem hora que eu falo assim: meu Deus, vou pedir um emprego para o meu pai, vou voltar a mexer com banco de automóvel, porque banco não fala e não dá trabalho. Ô bênção. Fé incondicional. Tem hora que você fala: Deus, o negócio está feio, uma construção que você gasta aquela dinheirada por mês, e tem dia que não tem para pagar. Como o mês passado, não tinha. E aí um ex-jogador de futebol recebeu um dinheiro lá fora do Brasil aí e depositou na nossa conta exatamente a quantia que nós precisávamos. Fé incondicional. O Jorge ficou mudo, foi para casa, chegou lá, botou as coisas dentro de casa, despediu um hóspede que estava na casa dele há 16 dias. Daí a pouco veio outro cara. Acabaram de limpar a casa para voltar a dormir lá. Veio um cara gritando:
Eu vou hospedar na sua casa. Eu vou dormir na sua casa. Não quero a sua comida, não quero a sua bebida, só quero dormir na sua casa. E foi na porta dele gritando isso, mas gritando mesmo. Vou dormir na sua casa, vou hospedar na sua casa. Não quero a sua comida, não quero a sua bebida, só quero hospedar na sua casa. E chegou, eu quero hospedar na sua casa. Ele falou assim, meu caro, saiu aqui um amigo, ficou aqui 16 dias, eu não tenho mais comida, eu não tenho mais nada e tal, mas eu vou consultar a minha dona. Se a minha dona falar, porque a minha dona é que manda aqui, você sabe como é que é esse negócio. E é mulher que manda, eu sou o cabeça, mas ela é o pescoço, ela que vira para lá e vira para cá e tal. E ele entrou do carro, minha filha, tem um moço aí que está gritando lá fora igual um doido, vou dormir aí, vou hospedar aí, eu posso dar uma pousada para ele? Ela falou, meu filho, só tem um pouquinho de canjiquinho, um pouquinho de feijão, como é que nós vamos fazer? E ele falou, minha filha, mas feijão, ele não quer comer, ele falou que não quer comer, só quer dormir, então põe o homem para dentro. E eles conversaram de 4 até 9:30 da noite, papo agradável, coisa celestial, coisa tremenda. De repente a menininha saiu do quarto, assim como fosse aquela portinha, e veio toda sujinha, molhada de coisas, secrementos e outras coisas mais. Ele chamou ela pelo nome, Bárbara, minha filha, vem aqui. A menininha prontamente atendeu, ela não ia com ninguém, sentou no colo dele, eles conversaram de igual para igual. E aí daí a pouco a menininha foi dormir de novo, fizeram os curativos, e a irmã do Carmo fez lá uma canjiquinha com feijão, a única coisa que tinha na casa do pastor, fé incondicional. E aí ela pôs a canjiquinha na mesa, o moço empurrou a tigelinha e disse, eu já falei com vocês que eu não quero comer, eu vim aqui para dormir, só quero dormir, não quero comer, não quero beber. Oraram e foi para o quarto. Quando foi 4 da manhã, ele acordou assustado. Naquela noite ele não acordou para fazer curativos, naquela noite ele não levantou sono profundo, ele levantou assustado com a Bárbara gritando, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, minha mãe, meu pai, vem aqui, socorre aqui, entra aqui. E quando ele entrou no quarto, a menininha estava completamente curada pelo poder do Evangelho. Curada, fé incondicional. Pode aplaudir o Senhor. Fé incondicional. E ele ficou maravilhado quando ele viu só a cicatriz, daqueles buracos horrorosos. Quando ele viu só a cicatriz, a menina levantou a blusinha, curou, sarou, ficou só aquele riscozinho nos 2 buracos nas costas da adolescentezinha. E aquela sujeira. E ele falou, minha filha, quem te curou? O homem que se hospedou entrou aqui, enfiou as 2 mãos nas minhas feridas, arrancou as feridas nas mãos dele. E ele começou a glorificar. Os vizinhos chegaram, o vizinho no interior é bacana, né? O povo vem mesmo, me ajuda mesmo, é bacana. Aqui não, a gente está morrendo, o cara não quer nem saber, está roubando a carteira da gente. Ele falou, o menino que se hospedou entrou aqui, enfiou as mãos, e a vizinhança querendo entrar, e ele vai procurar chaves. Aí ele lembrou que ele tinha hospedado um homem. Aí ele lembrou que ele tinha colocado um homem lá no quarto de hóspede, a casa grande lá no interior. Aí ele lembrou que as chaves do quarto estavam todas da casa, estavam todas no baú do quartinho dele. Ele tem mania de trancar a porta e levar a chave para dentro do quarto dele. Então ele correu lá do quarto, não abriu porta para vizinho, e os vizinhos burrando a porta, ele correu lá. A cama estava completamente estendida, ninguém dormiu naquela cama, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor visitou aquela casa naquele dia. Eu continuo crendo neste Evangelho, eu continuo acreditando neste Evangelho, eu continuo acreditando na visão, na igreja, eu continuo acreditando na Bíblia. Podem falar o que quiser da Bíblia, eu continuo amando a Bíblia, eu continuo acreditando num Deus poderoso, que é infinitamente mais poderoso para fazer o que nós pedimos ou o que nós pensamos. Tem tempos difíceis na Formosa? Tem, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso pastor, é Ele que faz, e eu me levanto contra todo principado e potestade que tem tentado contra a vida dessa igreja e contra a sua vida, e te abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Fecha os seus olhos, quero orar com você. A gente fala muito, né? Começa a falar de Deus, já não quer parar, né? Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos diante da sua face,
Nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração. Oh Deus, eu lembro de uma música aqui no Brasil que diz que ninguém pode calar a minha voz, que ninguém pode parar os nossos pés. Assim seja na vida de Formosa, que ninguém venha calar essa voz profética, que ninguém possa parar os pés dessa visão, que ninguém possa encolher as mãos dessa visão. Eu abençoo cada membro desta igreja, eu ministro agora em cada família o poder, a graça, o ânimo, a estratégia, a perseverança, a fé incondicional, para sermos uma visão só. Eu abençoo cada ministério aqui em Formosa, eu abençoo cada ministério estabelecido e os que vão ainda ser estabelecidos para a glória do seu nome. Eu abençoo a visão do pastor Robson e da Júnia, eu abençoo o corpo pastoral, eu abençoo o ministério de ensino, eu abençoo a visão Formosa nesta região, e profetizo as bênçãos do Senhor ainda mais para os anos que virão. 17 anos de bênçãos do Senhor, 17 anos quando nós tivemos muitas lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus dos Hebreus veio até nós, o Deus dos Hebreus é que tem sustentado a visão, o Deus dos Hebreus é convidado nessa noite para continuar no lugar de honra. Oramos por esta igreja, oramos por esta visão. Eu oro individualmente por cada homem, por cada mulher, que o Senhor venha abençoar. Oro pela prosperidade da igreja, dos membros da igreja, para contribuir, para trazer aos pés do Senhor, aos pés dos apóstolos, em o nome do Senhor Jesus. Continue conosco, abençoe os cultos que virão amanhã, domingo também. Abençoe cada ministro que vai passar aqui, pois nós oramos em nome de Cristo, para todo sempre. Amém. Eu não sei quem vai ministrar amanhã, Robson. É o Zé que vai ministrar amanhã? Eu queria fazer um desafio a você. Talvez você não saiba pregar, talvez você não saiba orar, mas você sabe trazer paralíticos, doentes, espirituais da alma, para Jesus salvar. Liga para alguém amanhã, liga para 2 pessoas, traz para cá, eu mais 1, eu mais 2, eu mais 3. Não para encher a igreja, nada disso, a igreja já é uma bênção. Hoje, sexta-feira, olha o tantão de gente tem aqui numa sexta, difícil. Mas para as pessoas aceitar Jesus, para as pessoas ouvir a palavra de Deus, e para saber que há uma porta aberta aqui, que não se fechará, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Robson, a palavra é sua, meu jovem.